Certinho? Vamos lá então? João capítulo 6, do verso 1 em diante. É o texto da multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ele sempre estava naquela região, né? Próximo a onde ele, vivera, né? Porque ele nasceu em Belém, mas ele viveu grande parte da sua vida na região ali, na cidadezinha, né? De Nazaré, e ali naquela região ali da Galileia, o ministério, a grande parte do ministério dele foi por ali, né? Trabalhando ali, pregando o evangelho ali, tá? Bom, o verso 2 diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma numerosa multidão seguia Jesus, porque naturalmente, né, ele chamava atenção pelos sinais, pelos milagres, né, que ele realizava, né, ele curando os enfermos. Então Jesus, ele chamava atenção, e aí, claro, né, chegava mesmo gente. Então uma multidão seguia Jesus Cristo. E aqui dá para ver, nesse texto, como, né, as multidões realmente queriam, de alguma forma, presenciar ou se beneficiar dos milagres que Cristo, então, fazia, né? Então, muita gente mesmo, muita gente. E esse momento aqui é um momento em que realmente muita gente está chegando, muita gente está vindo para poder ser abençoada por Cristo e serem curadas, pessoas querendo, claro, né, serem curadas, libertas e tal, ou trazendo seus doentes. Então, essa era a situação ali, né? Bom, o verso 3 diz: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então subiu aqui, né, Jesus ao monte. Ali seria um momento triunfal, porque ele iria fazer algo extraordinário, algo messiânico, digamos assim, algo do Messias, né? Que é essa multiplicação dos pães aí e peixes aí, tá? Então, e aqui outro detalhe também no verso 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, nos dias, né, da Páscoa, né, dos judeus. E Jesus, então, aí o verso 5 diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, né? Uns dos seus discípulos ali e tal, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Bom, aí é que vem o tema deste devocional. Jesus deu o exemplo de como ser igreja na terra. Olha bem, Jesus, ele viu a multidão, uma multidão aqui fala de cerca de 5.000 homens. Agora imaginem, se contarmos as mulheres e possivelmente as crianças que estavam ali também. Quer dizer, a gente pode imaginar aí uma multidão de 15.000 pessoas, mais ou menos, sei lá, né? Aqui não diz só que eram aqui 5.000, né? Homens, né? Fala aqui homens. Então, imagina assim, então, o que era uma multidão realmente aí, muita gente mesmo. É uma aglomeração, né? Ainda bem que não era na época do coronavírus, né? Então, uma aglomeração considerável, né? De mais ou menos aí, vamos lá, colocando aí, entre homens e mulheres, crianças ali, em torno de mais 15.000, sei lá. Mas você tem um número a não ser dos homens, né? Que naquela época era comum fazer, né, registro dos homens presentes, né? Então é isso aí. Então, ele, aqui no caso, ele falou com Filipe, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus se preocupou com a alimentação física deles.
Ou seja, Jesus, ele não se preocupou apenas com o lado espiritual, ele curava, libertava pessoas, mas ele também se preocupou com o lado físico das pessoas. E aí que entra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem que se preocupar não só com o lado espiritual das pessoas. Nós pregamos o Evangelho e devemos pregar o Evangelho, claro, lógico, né? Pregar o Evangelho e ser muito franco nisso e muito claro nas nossas pregações e realmente colocarmos claramente que as pessoas precisam se arrepender, abandonar os seus pecados, se converterem a Cristo. Nós devemos pregar isso, claro. Só que, como Cristo fez, a igreja deve fazer. A igreja indo pregar o Evangelho, ela deve também o quê? Olhar as pessoas, olhar a necessidade das pessoas, físicas das pessoas, né? Então é isso que ele fez. Então ele pergunta a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Tá? E aí o diálogo continua, né? O texto continua. Eu estou em João capítulo 6, para quem chegou depois, João capítulo 6, e agora eu estou no verso 6, vou ler agora o verso 6, tá bom? Mas dizia isto para o experimentar, pois que ele bem sabia o que estava para fazer. Ele falou isso para experimentar. Ele fez uma pergunta a Filipe, e o autor explica que foi para experimentá-lo, para poder, né? Porque ele sabia o que ele ia fazer. Jesus sempre quer dialogar conosco, ele sabe o que vai fazer na nossa vida, ele sabe o que vai fazer no mundo, mas ele quer dialogar conosco. É interessante, né, isso daí, porque ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir as nossas palavras, o que a gente tem para dizer, quais são os nossos argumentos, e os nossos questionamentos. E Jesus quer ouvir isso aí com toda a sinceridade e respeito da gente, né? Então, ele está provocando um diálogo aqui, mas ele já sabia o que ia fazer, ele sabia a grande maravilha que iria fazer. É interessante isso daí, como Jesus realmente gosta do diálogo, né? E com seus discípulos, né? Muito bem. Respondeu-lhe Filipe, verso 7, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Bom, na verdade, aqui traduzindo isso daqui, ele está dizendo, não dá, os cálculos aqui não dá, eu tenho 200 denários é um valor razoável, né? Cada denário, um denário correspondia ao dia de um trabalhador, né? Comum, então não era tão pouco dinheiro assim, mas não era tanto dinheiro para poder gastar com a multidão, considerando possivelmente o número que nós já falamos aqui. Então, Filipe realmente ele foi, claro, ali, ele está jogando do lado de cálculos, né? Ele não está jogando aqui com a fé. E muitas vezes nós, servos de Deus, devemos pensar e trabalhar com a fé, né? Mas também com os cálculos, e a gente tem que realmente, muitas vezes você tem que desconsiderar os cálculos, muitas vezes os servos de Deus têm que desconsiderar os cálculos e realmente ir apenas pela fé, porque senão ele não avança, senão ele não constrói, senão ele não realiza nada. Então, mas isso tem que ter discernimento, porque ele também não pode dizer que foi fé e depois ficar com o seu nome sujo, nessas coisas assim, né? A gente tem que trabalhar muito essas questões e saber o que estamos fazendo, para isso tem que ter discernimento. E claro que Filipe, no caso, ele fez um cálculo, olha, não vai dar, não tem dinheiro para isso tudo aí. Ele foi pessimista, pode ser que ele tenha sido pessimista ali naquela situação, mas a questão é que ele estava trabalhando com o cálculo humano e não com a questão da fé. Tá? Se ele tivesse o discernimento, assim, olha, Senhor, pode mandar ver aí, pode mandar ver que nós estamos juntos aí, Deus vai multiplicar o pão aí. Né? Filipe, ele falou aquilo que ele entendia ali pelos cálculos matemáticos, tá? Então ele não trabalhou com a fé, mas ele poderia ter trabalhado com a fé. Mas eu não posso dizer que trabalho com a fé, eu não posso dizer assim, olha, não, Deus está nisso quando Deus não está, então eu tenho que ter cuidado.
Muito cuidado, é preciso ter discernimento. Se Deus estiver e eu falar alguma coisa, é preciso que eu tenha esse discernimento claro de Deus, que Deus realmente vai me abençoar naquilo. E aí sim, e aí a palavra de Deus estará ali presente ali nas minhas ações. Mas Felipe não, Felipe aqui era o cálculo mesmo, ele disse, olha, Senhor, não dá, e tal, tal. Tá aí, Jesus continua, né? Um dos seus discípulos, né, o texto continua aqui, o texto aqui de João, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Aí André chega e informa a Jesus, uma coisa interessante ali, né? Pô, pera, tem um lance aqui, tem uma coisa aqui interessante. Aparentemente não tinha sentido algum, mas Jesus ia fazer aquilo funcionar. Está aí um rapaz, ou um menino, né? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Esses pães de cevada eram pães comuns na época. Geralmente os pobres se alimentavam desses pães, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente. Ele mesmo, o André apresenta o rapaz, o menino lá, com os 5 pães e 2 peixinhos, e ele mesmo diz assim, mas isso é o que para esse pessoal todo, essa multidão toda? Realmente não dava para nada, praticamente. Mas aí, extraordinariamente, surpreendentemente, Jesus disse, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, e em número de quase 5.000. 5.000, os homens. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha bem, se considerarmos que, como eu disse, que também haviam ali mulheres, crianças, então esse número é muito maior, tá? Considerando isso. Então ele mandou sentar. Relva aqui, sentar na relva, isso indica que era a primavera, né? E tinha condições de fazer isso aí tranquilamente. Então aquela multidão sentou, né? Se acomodou lá. E o verso 11 continua, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, ou seja, olha o que Jesus fez aqui, ele está fazendo algo assim, muito parecido com a ceia do Senhor, que as igrejas celebram, né? Tomou os pães, deu graça, né? Agradeceu, claro, nós devemos fazer isso sempre. Quando nós almoçamos, jantamos, tomamos café, bebemos água, sei lá, a gente deve agradecer ao Senhor, Deus, obrigado, né? Por isso, né? Dar graças, né? Agradecer a Deus. Então, ele deu graças, agradecendo, claro, pelo pão, pelo aquilo que tinha ali, eu devo agradecer por aquilo que eu tenho. Eu não devo pensar naquilo que eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, né? E agradecer por aquilo que eu tenho. Porque pouco ou muito Deus tem dado, isso que é importante, né? Agradecemos a Deus. Então ele deu graças, distribuiu aqueles pães ali, aqueles peixes ali, entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. Entendeu? O verso 11 diz o quanto queriam. Então, aquilo, né, foi se multiplicando, e aquela multidão toda ali foi alimentada pelos 5 pães e 2 peixinhos. É isso daí, aquilo multiplicou de uma tal forma. Jesus, né? Jesus é poderoso, é milagroso. Eu sei que muitas vezes nós ficamos preocupados, igual agora, né? Com o tempo desse vírus aí, eu sei que ficamos preocupados, eu sei que às vezes nós somos, como o Felipe, às vezes pessimistas, não estamos conseguindo ver muita coisa, mas é importante que acreditemos no Senhor, é importante que a gente acredite que Deus, que Jesus está conosco e que Ele conhece, né? Ele sabe as nossas necessidades,
e Ele vai fazer a multiplicação necessária na nossa vida. Temos que acreditar nisso, é preciso acreditarmos nisso, nesse tempo de crise, tá? Muito bem. Aí o verso 12 diz: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha bem, outra coisa, Jesus dá uma lição de economia aqui, uma lição de economia. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E sobrou muita coisa. Olha bem, 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação, e alimentou aquelas milhares de pessoas, e ainda sobrou muita coisa, como diz aqui o verso 14. Mas Jesus cuidou o quê? O verso 13, né? Jesus pediu, advertiu para que recolhessem, para que não perdesse nada. Muitas vezes a gente vê aí pessoas aí comendo, né? Almoçando, jantando, sei lá, e fica aquela quantidade de comida que é jogada fora, né? Não, Jesus, a questão da economia, do cuidado que se deve ter, cuidado que se deve ter em tudo, né? Com a energia, com a água, com tudo, né? A economia que se deve fazer, a habilidade econômica que se deve ter, e a igreja precisa dar exemplo disso daí, tá? Muito bem, assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. Olha bem, gente, sobrou 12 cestos. Isso aí manteria ocupados 12 apóstolos. Né? Parece estranho aqui, né? Mas é isso que parece dar a entender, né? Os 12 cestos, 12 apóstolos, né? Parece que Jesus está mandando uma mensagem para os apóstolos, consequentemente uma mensagem para a igreja, que Ele é aquele que multiplica, né? Que abençoa, e que a gente poderia confiar nele, porque é aquele que sustenta, que alimenta a sua igreja. Parece que ele está mandando um recado para a gente. Bom, o verso 14 diz: vendo, pois, o sinal que Jesus fizera, né? Vendo os homens, né, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É isso daí. E eles, então, profeta aqui pode ser traduzido como o Messias, né, o Cristo que havia de vir ao mundo. Por quê? Porque o profeta aqui, eles entendiam como o profeta ou o Messias, né? Quer ver? Tanto é que no verso 15, para a gente terminar aqui, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, ou seja, ele fez aquela maravilha toda ali, alimentando aquela multidão, e já queriam proclamá-lo rei já. Olha bem, olha que situação. Por isso, porque eles entendiam que ele era o quê? Com esse sinal, que ele seria o Messias, né? Isso daí. Ele então fez o quê? Ele retirou-se novamente sozinho para o monte, porque ele não queria esse negócio, não era essa a questão dele. O governo dele não era terreno, né? O governo dele, o reino dele é espiritual. E muitos não tinham entendido isso, né? É isso daí. Muito bem. Mas o que Jesus fez, a igreja deve fazer. É por isso que o tema do nosso devocional, agora eu vou ler o nosso devocional pequeno aqui, né? Jesus deu o exemplo de como ser igreja na terra. Então, o que ele fez, a igreja deve fazer. Se ele alimentou pessoas espiritualmente, pregando, curando, libertando pessoas, lógico, a igreja deve fazer. Pregar o evangelho. Mas se ele também alimentou fisicamente as pessoas, ou seja, deu alimento às pessoas, pão e peixe, nós também, a igreja deve fazer. Então aí essa aqui está a questão, o devocional vai explicar isso daqui. Jesus deu o exemplo de como ser igreja na terra. É impossível olhar para o céu e não ver as aflições do próximo na terra. Ou seja, eu estou olhando para o céu, estou cultuando a Deus, adorando o Senhor, e eu não vejo o que se passa aqui, eu não vejo o necessitado da igreja.
Ó, vamos que pode. Né? A igreja deve cuidar dos seus, a igreja deve se preocupar com os seus, né? Ver se alguém está passando necessidade, ver se alguém está precisando de cestas básicas, etc, etc. Isso não tem sentido, né? Ela não fazer isso, né? Jesus fez isso, a igreja deve fazer, porque ele fez isso, por que ela não vai fazer? Bom, os cristãos bíblicos devem pregar o evangelho, claro, lógico, né? E o id é de Cristo. Indo, devem viver o amor do Cristo bíblico que pregam, devem viver esse amor, né? Já que eles estão pregando, a igreja está pregando e vê alguém passar fome, não vai ajudá-la? Ajudar a pessoa? Não tem sentido, ela deve ajudar, tá? Claro, ela deve pensar nisso e fazer isso. Ele deu o exemplo de como ser igreja na terra. Não apenas para aquele tempo histórico, mas para todos os tempos. Em sua curta peregrinação aqui, a curta peregrinação de Cristo, né? Quantas pessoas ele curou, libertou, alimentou espiritual e fisicamente? É isso mesmo, ele fez isso, né? Como nós mostramos no texto aqui. E nem todas as pessoas que receberam estas bênçãos receberam a maior bênção, a vida eterna. É verdade, muitas pessoas comeram, né? Muitas pessoas andavam atrás de Jesus para comer, para se alimentar fisicamente, para se beneficiar de algo ali momentâneo, e nunca tiveram a vida eterna. Isso é comprovado por aquela cura que Jesus realizara com os 10 leprosos, e só um voltou para agradecer. Olha a porcentagem daqueles que são gratos a Deus, né? Então está aí, está claro, né? Mas ele o fez, né? Ele o fez, né? Ele fez porque ele alimentou pessoas, independentemente se aquelas milhares de pessoas iriam segui-lo ou não. Ele alimentou porque elas estavam com fome, e ele deveria dar esse exemplo, né? De amor, né? É isso daí. A questão é simples. A igreja, adorando ao único Deus, sai para cumprir sua missão, pregar o evangelho. E pregando não deve ser indiferente às necessidades sociais. É isso daí, né? A igreja prega o evangelho, mas ela não deve ser o quê? Indiferente às necessidades sociais. Ela deve se preocupar com as necessidades também físicas das pessoas, especialmente dos domésticos da fé, dos da família de Cristo, né? A pessoa, às vezes eu vejo pessoas aí com posturas farisaicas, suas igrejas, tanta gente passando necessidade, mas ele quer fazer política, ajudar o outro, né? Etc. Não, peraí, a gente tem que ajudar os domésticos da fé, os da família de Deus, e lógico, e ajudar também fazer ação social. A igreja deve praticar isso de forma geral, tá? Então, só que ela não pode descuidar dos seus irmãos, né? Da fé. Certinho? É isso aí. Muito bem. A igreja, né, eloquentemente deve pregar aos homens que se arrependam, que abandonem os seus pecados, e não omitir ajuda a quem quer que seja. Ou seja, ela deve pregar o arrependimento, que se arrependam dos seus pecados, mas ela não pode omitir ajuda, né? Ela deve ajudar as pessoas. Aquilo que Cristo fez aos homens, do jeito que ele fez, a igreja dele, pelo poder dele, deve fazer aos homens. Vou repetir essa frase aqui, que eu acho que ficou bem legal esse negócio. Eu acho, né? Aquilo que Cristo fez aos homens, do jeito que ele fez, a igreja nele, pelo poder dele, deve fazer aos homens. Termino com essa frase aqui, esse devocional 55, graças a Deus. Vamos orar, porque senão o tempo está passando aí e a gente vai passar muito do tempo, tá bom? Vamos orar então ao Senhor. Deus abençoe todos que estão conosco aí, tá? Senhor, muito obrigado mesmo, de coração, por estarmos aqui em Tua presença. Nós louvamos o Teu nome e exaltamos o Teu nome por mais este dia. Quero colocar em Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã. Quero colocar também o amigo, as pessoas que às vezes assistem também a live, que sejam abençoadas em nome de Jesus, todas as pessoas.
Deus ensina-nos a ser igreja, como Cristo nos ensinou. Ele deu exemplo de como deveríamos viver como igreja. Então, nos ajude, por favor, em nome de Cristo, teu Filho, nos ajude a viver assim. Abençoe, Deus, o nosso Brasil, nosso querido Brasil, tome em tuas mãos. Deus, repreenda esse vírus, esse mal de sobre a terra, de sobre o Brasil. Em nome de Jesus, Senhor, repreenda. Nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção, abençoe todas as autoridades constituídas, que tenham prudência, que tenham bom senso, que tenham cuidado neste tempo, em nome de Cristo. Quero também, ó Deus, pedir por todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, motoristas, auxiliares, assistentes, todos, Senhor, que trabalham, ó Deus, nestas áreas, em outras áreas, que tem que estar ali na linha de frente, que tem que enfrentar mesmo, que não pode ficar em casa. Deus, tome em tuas mãos, em nome de Jesus, abençoe grandemente, abençoe tua igreja, teu povo na face da terra, tua igreja no Brasil. Deus, abençoe a primeira igreja Batista São João do Paraíso, os teus servos e servas, e todas as igrejas, independente, ó Deus, de denominação. Em nome de Cristo, abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Amado, Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço, um bom dia para todos. Tenha um bom dia na presença de Deus, em nome de Cristo. Amém.